Araçatuba, de uns tempos para cá, vem enfrentando vários problemas encontrados em grandes cidades. Congestionamentos, falta de vagas para estacionar, acidentes de trânsito com atropelamentos e trânsito desorganizado são exemplos disso. Esses problemas estão diretamente ligados à administração pública, que não deu atenção no passado? Como organizar o trânsito depois da cidade ter crescido sem planejamento? Essas e outras perguntas envolvendo a mobilidade urbana serão respondidas agora aqui no Cidadania em Pauta. Para isso, estamos recebendo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Arcanjo da Cruz. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Boa tarde. O senhor foi da Polícia Militar. O que essa experiência pode ajudá-lo agora nessa nova empreitada? Nós vivemos ao longo de 32 anos de carreira na Polícia Militar e a Polícia Militar esteve sempre intimamente ligada com o problema trânsito. E a gente fez alguns cursos, né, na área de trânsito e é uma área assim, apaixonante porque aparecem problemas, é complexo. Então isso tudo nos motivou até a aceitar o convite do senhor prefeito municipal Cido Sério para que a gente pudesse colaborar com a nossa experiência no trânsito urbano de Araçatuba. As regras de trânsito mudam muito, né? Ela, como o senhor falou, está sempre em desenvolvimento, mudando. E isso é difícil, cuidar do trânsito de uma cidade? Na realidade, o que existe é um Código Nacional de Trânsito, né? É um código muito bem elaborado e a gente procura trabalhar sempre tecnicamente dentro daquilo que o código preconiza. Então, à medida que surjam alguns problemas, algumas diferenças no trânsito, algumas coisas são notadas e essas situações são dirimidas através de resoluções que são feitas via de regra pela União, através do CONTRAN. Então, às vezes, está em constante mutação, como é o caso, por exemplo, do mototáxi, que teve uma regulamentação agora, o motofrete também. Então, a gente tem que procurar, dentro da Secretaria, adaptar a Secretaria para essas mudanças aí feitas pela lei e pelas resoluções que vêm colocar um ponto, assim, um denominador comum nessa lei. Quantas secretarias estão envolvidas com a mobilidade urbana? O que a gente pode observar dentro do programa de governo do prefeito Cido Sério, uma interatividade entre as diversas secretarias. Intimamente mais ligada está a Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, da Administração, Secretaria de Governo. Então a gente procura trabalhar sempre em consonância, porque muita coisa que é feita em matéria de lei, de regulamentação em nível de município, tem que passar pela Secretaria de Administração, Secretaria de Governo. Tudo que tange a alguma mudança tem que passar pela Secretaria de Planejamento. Então a gente procura trabalhar sempre em consonância uma secretaria com a outra, para que tudo saia de acordo com que o munícipe venha a ser beneficiado. Como o senhor define a situação do trânsito em Araçatuba? Araçatuba é uma cidade complexa, né? Ela merece assim, um estudo profundo, ela tem conserto sim, né? A gente precisa realmente estudar Araçatuba. E dentro desse contexto, a nossa proposta para o prefeito Cido Sério é que nós encomendássemos, né? Talvez ele venha aceitar isso, a gente fazer uma licitação, contratar uma empresa especializada em trânsito urbano, em tráfego urbano, para que a gente pudesse ter um diagnóstico de Araçatuba e dentro desse diagnóstico depois a gente estabelecesse o que é prioridade e dentro das prioridades aquilo que primeiro nós vamos fazer, de modo que no final do governo dele ele possa entregar Araçatuba uma cidade planejada, uma cidade acessível para as pessoas que vêm aqui e principalmente para os munícipes que moram nessa cidade. Assim, o primeiro contato do senhor, assim, quer dizer, o senhor já vive aqui já há algum tempo, né? Mas, assim, como secretário, que o senhor elencaria como prioridade? A gente pode observar um problema que é crucial em Araçatuba, por exemplo, a rotatória da Pompeu com a Avenida Brasília. É uma coisa, assim, que seria ponto de honra do governo municipal, através do seu prefeito, de dirimir aquela controvérsia, colocar ali um ponto final naquela situação, de modo que todo mundo que viesse a Araçatuba se sentisse bem a entrada. É o portal de entrada da cidade. Então, sim, seria interessante que a gente conseguisse, né, resolver aquele problema. O senhor pensa em alguma alternativa para o lugar? Olha, como eu sempre coloco, né, a alternativa ela merece ser estudada. Os palpites podem parecer muitos, mas é importante que
que a gente resolva a situação tecnicamente. Porque às vezes as pessoas, todo mundo dá uma pitadinha, né? Exato. Mas não é fácil, né? Tem que ter um estudo mesmo, porque não é uma obra para agora só, né? Tem que se pensar em futuro, que a cidade está crescendo, né? A gente coloca em termos de realizar realmente um estudo, porque a cidade está em franca expansão. Então, é necessário que se estude alternativas a posteriori, de modo que daqui a 5, 10 anos, ou até mais tempo, não haja necessidade de grandes mudanças. Pode até comportar alguma flexibilidade, mas não grandes mudanças, até que a população nem venha a sentir essas mudanças. São apenas colocar as coisas, uma coisa em consonância com a outra, de modo que fique melhor ainda o trânsito. Infelizmente, essas obras requerem recursos, né? Passam por esse problema. E a questão dos recursos? A questão de recursos, né, seria assim, captação através do município, ou através até dos ministérios das cidades. Isso requer, então, que a gente tenha um estudo em mãos. Então, nada se consegue se a gente não tiver realmente um projeto em mãos. E para isso, então, nós já estamos trabalhando nesse sentido. Quer dizer, que a prioridade do senhor é exatamente esse projeto, esse estudo, no geral, do trânsito da cidade. Exatamente. A gente já conversou com o prefeito Cido Sério nesse sentido, né? Ele achou até receptivo, é uma questão dele estudar também os meios que o município dispõe, e a gente abrisse um processo licitatório, né? Vamos propor isso a ele, a abertura do processo licitatório, e para a contratação realmente de uma empresa que ela venha a traçar um diagnóstico da cidade, para que a gente pudesse começar a trabalhar dentro das prioridades da cidade. Bom, além desse estudo, o que poderia ser feito assim, sem grandes mudanças para melhorar o nosso trânsito? Para isso, né, a própria secretaria ela já tem uma divisão de engenharia de tráfego, né? Ela deve ser chefiada por um engenheiro. Então, as pequenas mudanças que são solicitadas através dos munícipes, elas são estudadas, né? Até a chefe de gabinete também é engenheira, ela faz esses estudos, a gente vê a viabilidade, a gente procura trabalhar junto com o Conselho Municipal de Trânsito. Nada a decisão não é tomada assim, no termos de eu acho que é melhor, é sempre um colegiado que toma as decisões, então a gente leva essas decisões para o prefeito, elas estão sempre balizadas tecnicamente, de modo que saia a contento, de modo que possa beneficiar melhor as pessoas. Existe um trabalho, então, juntamente com o Conselho? Nós procuramos trabalhar conjuntamente, dividir as responsabilidades até com o Conselho, né, de modo que o conjunto de ideias possa trazer o bom senso, possa trazer o consenso de um grande trabalho realizado por um grupo, não individualmente. Antigamente havia mudanças de trânsito na cidade, assim, por pedido de alguma pessoa, quer dizer, isso hoje não acontece. Quando vai tomar uma decisão de mudar, por exemplo, a direção de uma via, tem esse estudo, senta-se com o conselho, o trabalho é desse jeito? Nosso trabalho, já por orientação do governo municipal, do prefeito Cido Sério, no sentido de se trabalhar em conjunto. O indivíduo, a pessoa que deseja alguma mudança que ela acha que seja crucial frente à sua residência ou no seu bairro, ela pode tranquilamente propor através de requerimento, e aí nós vamos realmente realizar um estudo, e desse estudo, então, nós vamos propor, se for uma mudança circunstancial que vai realmente tomar um rumo que possa afetar outras pessoas, então a gente vai submeter isso ao Conselho Municipal de Trânsito, de modo que a melhor decisão possa ser tomada. Bom, é fácil fazer essas mudanças, porque a gente viu há pouco tempo atrás que houve mudanças ali na Marcelo Dias e aí teve grandes problemas, muita gente reclamou. Como que é isso? Como é a receptividade da população? Como o senhor vê isso? Olha, tudo do governo municipal é direcionado para o social, direcionado para a dignidade da pessoa humana, direcionado para as pessoas. Então, nada que venha beneficiar individualmente alguma pessoa. Uhum. Então, a nossa orientação, que foi dada a nós no início do nosso trabalho, foi sempre convergida nesse sentido. Uhum. Então, que venha apenas um comerciante, ele acha que seja necessário, é necessário que isso também seja importante para os outros comerciantes. Uhum. Não é porque uma pessoa individualmente achou que uma medida fosse beneficiá-la, ela tem que beneficiar todas as outras pessoas.
Então, mudanças que venham a diminuir os índices de acidente, são mudanças que são significativas e que estão em consonância com a diretriz do governo municipal. Bom, o senhor falou sobre o engenheiro que teria que trabalhar. Então, o senhor vai trabalhar junto com o engenheiro de trânsito? Exato. A parte de engenharia de tráfego não é uma coisa que pode ser trabalhada com leigos, né? Às vezes pode haver até algum palpite de alguma pessoa, mas é necessário que o engenheiro de trânsito, o engenheiro civil que trabalhe direcionado para o trânsito, ele abalize isso aí tecnicamente. É necessário que esteja em acordo com as resoluções, é necessário que esteja de acordo com o Código Nacional de Trânsito. Então, tudo isso aí que nós chamamos de tecnicamente se dá uma resposta para um determinado tipo de problema. Quer dizer, o senhor está lidando com leis e com a pessoa, né? Tem que estar sempre balanceando uma coisa com outra. Quando falamos sobre mobilidade urbana, não podemos esquecer os pedestres. Eles fazem parte também do trânsito, né? Exato. O que o senhor tem a dizer sobre os pedestres, vamos dizer, de Araçatuba? O trânsito, na realidade, ele passa por cidadania, passa por civilidade, por urbanidade e principalmente por educação, né? O trânsito, quando se apresenta caótico, seja em Araçatuba, seja em outra cidade, normalmente é em função do próprio usuário. A administração pública procura fazer sempre o melhor para o indivíduo, para o usuário, para o pedestre. Então, carece bastante de educação para o trânsito, que é uma coisa também que a mobilidade urbana está envolvida. E como pretende estar envolvida nisso? Como o senhor pretende levar a educação para as pessoas? A gente costuma dizer que o que está instituído é difícil mudar, né? Mas a gente vai fazer a nossa tentativa de fazer campanhas educativas de trânsito. Nós já estamos planejando a Semana do Trânsito, que deve se processar no mês de setembro, e a gente vai trabalhar com educação de base, com crianças, vamos procurar trazer crianças para que assistam palestras, né, dirigidas especialmente para as crianças, porque a gente entende que a criança cobra e a criança não mente, né? Ela cobra e não mente. Então é interessante trabalhar com a educação de base. Muitas outras secretarias também têm usado isso, como ambiental, né? De levar as crianças essa educação, porque eles cobram mesmo, né? Eles passam a ser os educadores dos pais. Eles passam a ser os multiplicadores também, né? Outra coisa que está ocorrendo com frequência é o desrespeito com vagas para deficientes e idosos, que a gente vê aí pela cidade. O que pode ser feito com relação a isso? A Secretaria ela tem a divisão, o Departamento de Viação e Transporte. O Departamento de Viação e Transporte ele trabalha com idosos e trabalha com deficientes. Então, nós emitimos a carteirinha para o deficiente, emitimos a carteirinha para o idoso. Então, toda pessoa que encontre uma vaga disponível para idoso ou para deficiente, é necessário que ele seja portador dessa carteirinha e que ele deixe visível em local onde o fiscalizador pode passar e fiscalizar, realmente. Se não tiver a carteirinha, automaticamente é feita a autuação. Então, processa dessa maneira o trabalho da Secretaria. Ok. O nosso assunto de hoje é mobilidade urbana. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Mobilidade urbana. Esse é o assunto do nosso Cidadania em Pauta de hoje. O nosso convidado, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Arcanjo da Cruz. Bom, essa é uma secretaria nova, né? E o que é novo? Por exemplo, como que é delimitado? Além do trânsito, né, do estudo da melhor mobilidade, o que está incluído na mobilidade urbana? Além dos carros,
das vias? O que mais está incluído? Nós tratamos com mototaxistas, tratamos com taxistas, com idosos e com deficientes físicos também. É uma parte que... E também o processamento das autuações são feitas todo na Secretaria, e isso é repassado para a Prodesp devolve, nós remetemos para o usuário da via, depois ali recebe os recursos, ali funciona uma junta administrativa de recursos de infrações, né, onde eles dão por provimento ou não dão provimento aos recursos. Então, esse é o funcionamento da Secretaria como um todo. E a Secretaria está bastante ligada à Secretaria de Trânsito, de Segurança, por exemplo, que cuida do trânsito também. Como que fica? O que é de uma e o que é de outra? Na realidade, o governo municipal, né, através do senhor prefeito, ele procurou dividir a Secretaria, a exemplo de outras cidades, né, dividir da Secretaria de Segurança Municipal, havia apenas o DENTRA ali. Então, do DENTRA, ele criou então a Secretaria de Mobilidade Urbana, sendo que o DENTRA passou a ser um departamento da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, isso já é um progresso, né? Porque poucas cidades têm uma secretaria especialmente voltada para as atividades de trânsito. O que a população ganha com isso, na sua opinião? É uma secretaria nova, né? Nós estamos estruturando a secretaria. Na realidade, o nosso desejo é o atendimento com excelência de qualidade para o usuário, para as pessoas que vêm até a secretaria. Então, nós vamos trabalhar com gestão pela qualidade, de modo que os serviços sejam desenvolvidos da forma que as pessoas que venham, elas tenham uma resposta pronta e imediata para os seus anseios. Então, essa é a forma como nós desejamos trabalhar perante a secretaria. E o pessoal que trabalha com o senhor diretamente? Essa secretaria nova, pessoal novo, como que passou da outra secretaria? Alguns dos guardas municipais, né, que executavam serviço, por exemplo, no Centro de Processamento de Dados, eles permanecem no Centro de Processamento de Dados. E alguns que trabalhavam já na parte que hoje está Departamento de Viação e Transporte também permanecem. Os agentes fiscalizadores de trânsito deverão permanecer. Esse quadro também a gente vai propor que esse quadro ele seja ampliado, né, para que haja uma fiscalização mais uniforme da cidade. E tem o pessoal de administrativo, que antes ficava essa parte administrativa, juntamente com a Secretaria de Segurança Municipal. Então, tudo isso agora passa a ser única e exclusivamente da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, na realidade, como é uma secretaria nova, foi criada recentemente, ainda nós estamos à procura de um prédio para que possa comportar. Vocês estão aonde agora? Nós estamos trabalhando juntamente com a Secretaria de Segurança Municipal. No mesmo prédio? No mesmo prédio, né? Então, agora já fizemos a proposta já de que nós pudéssemos mudar, ter um local próximo do centro da cidade, onde a acessibilidade seja melhor para pessoas idosas, para pessoas deficientes, né? Que são a parte como a gente trabalha, que tem que tratar com bastante carinho essas pessoas, de modo que elas tenham acessibilidade. Porque mobilidade urbana está diretamente e intimamente ligado com acessibilidade. Bom, e essas pessoas com deficiência, como Araçatuba está para essas pessoas? Está bem. A gente procura atender da melhor maneira possível, porque o idoso, né, o deficiente, são pessoas que nós temos que zelar pela dignidade dessas pessoas. Então, a Secretaria está treinada para esse zelo pela dignidade do deficiente físico, do idoso. Então, por isso que a gente olha com bastante zelo os locais de estacionamento, né, próximos ao acesso, por exemplo, de rodoviária, perto ao acesso de locais públicos, né? Então, de modo que possa facilitar ao máximo, possa ser o máximo acessível para pessoas com doenças que venham a cercear a sua liberdade de se locomover, as pessoas idosas. Então, o trabalho é feito bastante nesse sentido. A gente sabe que quando a Araçatuba foi criada, lógico, né, e vem se desenvolvendo, ela não teve essa preocupação, como não se tinha essa preocupação com os portadores de deficiência.
até com as pessoas deficientes, né? Com deficiência. E a gente vê que hoje a gente tem que se adequar a isso, né? Até que tem uma lei, né? Que garante esse direito a essas pessoas, né? Até a Câmara até hoje tem um elevador também e está se adequando a isso. E as ruas da nossa cidade, as calçadas, né? É uma batalha muito grande para tornar acessível, por exemplo, um cadeirante, né? Exato. Ele conseguir andar aí pelo centro, até e pelos bairros também, em qualquer lugar que ele esteja. Algum avanço já ocorreu, isso é importante. A gente pode crescer muito mais ainda nesse sentido. As pessoas só vão ter noção das dificuldades que um deficiente tem se ele sentar numa cadeira de rodas ou então ser portador de andar de muletas para ele sentir realmente todo o problema que envolve isso aí. Então, realmente precisa ser estudado as rampas de acesso, os locais onde as pessoas colocam, às vezes, tapumes, obstáculos que possam cercear a liberdade dessas pessoas se locomoverem. Por exemplo, a gente vê muitas calçadas, elas não têm um nível só, né? Uma calçada baixa, alta. Isso porque eu já tive com cadeirantes, né? E já vi a dificuldade que eles têm. Mesmo aqui na Câmara, até com os acessos, a gente sentiu a dificuldade dele, às vezes, numa rampinha, né? Porque a gente passa e não percebe, né? Mas para eles é muito difícil, né? Será que a cidade vai poder se adequar a isso? Eu acredito que sim. A médio prazo, eu acho que a cidade tem condições, né, de se adequar aos deficientes. O que eu já disse, já algum avanço já houve, né? Nós podemos crescer mais, evidentemente. Para isso aí a gente tem que estar sempre assim, fiscalizando, estar de olho naquilo que está ocorrendo em locais que venham apresentar algum tipo de problema, a gente procurar dirimir essas controvérsias de modo a facilitar a vida dos nossos munícipes. Bom, a questão a secretaria vai aplicar multas? Ela vai fazer esse papel fiscalizador também? Bem, quando se fala em multa, ela tem que estar prevista em alguma legislação, né? Então, isso, a questão de locais que venham apresentar algum tipo de problema, está mais para o Código de Postura do município do que para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Na iminência de algum agente fiscalizador de trânsito detectar algum problema, isso pode ser comunicado para a Secretaria competente para que ela faça a aplicação de multas, né? Na realidade, a Secretaria de Mobilidade Urbana ela está bem ligada à fiscalização do trânsito em si, né? Toda vez que as pessoas, às vezes, necessitam de algum rebaixamento de guia, que necessitem de fazer alguma pintura de faixa, colocação de alguma placa, eles trazem os problemas até nós. Se o problema for para ocupar pedreiro, então vai ser encaminhada para a Secretaria de Obras e Serviço Público, né? Se for alguma coisa para fiscalizar alguma irregularidade, encaminhada para outra gerenciador, né? A secretaria seria um gerenciador. Exatamente. De todas as... A aplicação de multas é exclusivamente com relação ao condutor de veículos. Bom, essas pessoas que colocam os carros nas calçadas, né? Porque o pedestre é o lugar que ele vai se locomover, né? E Correto. impede que a pessoa use o seu espaço para andar. O que acontece? Como que pode conter isso? Porque a gente vê isso em vários locais da cidade. Isso é proibido? É proibido, já previsto no próprio Código Nacional de Trânsito, né? Como eu afirmei há pouco, a questão do trânsito está intimamente ligada à urbanidade, civilidade e cidadania. Muitas vezes, e à educação também. Então, as pessoas, às vezes, desrespeitam isso, né? O meu problema é o maior problema que tem. Então, estacionar veículos sobre a calçada. Então, já é uma previsibilidade no Código Nacional de Trânsito e, na iminência de estar acontecendo esse problema, os agentes fiscalizadores eles podem autuar essas pessoas. Então, infelizmente, a única forma de educação no momento que nós estamos vendo é a autuação. Por exemplo, um pedestre que esteja incomodado com essa situação, aonde que ele deve ligar, aonde ele deve reclamar? Ele pode acionar tanto a Polícia Militar, né, que existe um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública e o município de Araçatuba, de modo que os policiais militares eles possam também autuar em talões que são exclusivos da Prefeitura Municipal. Então, ou ligando 190 ou ligando 153, ele pode
acionar o nosso serviço que vai lá e verificar a situação em loco e proceder à atuação. Na opinião do senhor, o que leva ao congestionamento, aos congestionamentos aqui no centro da cidade em horários de pico? Aumento da frota de veículos. Normalmente, nas grandes cidades, estão sendo anualmente despejados cerca de 3 mil e poucos veículos anualmente são emplacados. Então, isso tudo, a via, ela permanece a mesma. Então, geralmente, isso aí realmente vai causar o caos e não é problema de Araçatuba, não é problema de São José do Rio Preto, isso é um problema do Brasil todo. Então, em todas as cidades que você vai, que elas foram crescendo e as vias permaneceram praticamente as mesmas. Então, o que a gente pode trabalhar nesse sentido? É criar vias alternativas. Inclusive, nós tivemos um estudo nessa semana ainda, a questão de Avenida Brasília com a Pompeu. Então, a gente está procurando criar rotas alternativas de modo que as pessoas que estão descendo no sentido centro para o bairro, para transitar por aquela via, ela possa ter uma via lateral alternativa, de modo que ela saia na Avenida Pompeu sem passar por aquele problema. Então, essa aí é uma questão de criar as vias alternativas e de modo que também o condutor venha a entender. Para isso aí, entra a mobilidade urbana, emplacando, mostrando os locais dessas vias, o direcionamento que as pessoas devem tomar para que não se entre nesse congestionamento e possa haver fluidez no tráfego. Porque às vezes é um hábito, né, da pessoa pegar aquela determinada via, enquanto que outras poderia até ser mais rápido de chegar. Por exemplo, no caso da Pompeu e da Brasília, a Duque de Caxias, que também chega aqui ao centro da cidade e não tem tanto movimento, né? Não só a Duque de Caxias, mas outras vias ali também conduzem à Avenida Pompeu com uma plena tranquilidade, de modo que as pessoas não precisem passar por aquele problema de congestionamento. Vai haver algum trabalho, ou já existe algum trabalho de parceria entre a Secretaria do Senhor e a Polícia Militar? Já existe, através até o convênio de trânsito, ele é feito a cada 5 anos. Ele deve se exaurir aí pelo mês de setembro e nós já estamos providenciando a renovação desse convênio entre a Polícia Militar e a Polícia Militar seria através da Secretaria de Segurança Pública e o governo municipal, de modo que a Polícia Militar também possa atuar no trânsito. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? O trabalho tem que ser em conjunto, o trabalho não pode ser sozinho, porque existe a questão do poder de polícia, né? O policial militar, ele pode fazer o bloqueio de trânsito, parar para que faça a fiscalização de trânsito e pode também fazer a fiscalização de rotina, para encontrar algum objeto que seja ilícito. E a Guarda Municipal pode estar junto, o nosso pessoal do agente fiscalizador de trânsito, também fiscalizar no tocante a mototaxista. Isso tudo é um trabalho conjunto que pode ser levado a efeito, não. É sempre bom que nós estejamos juntos, né, para que não haja nenhum tipo de problema. É a questão da polícia administrativa e a polícia de repressão, que é a Polícia Militar. O senhor é otimista com relação a esse trabalho em conjunto? Para mim foi um desafio. Eu gosto de desafio, eu vejo com otimismo. Estou me realizando com isso. Qual que é a previsão do senhor para o trânsito de Araçatuba? É a nossa última pergunta, que o nosso tempo acabou. Queria que o senhor, quais são os planos, né? E o que é o desejo do senhor para o trânsito de Araçatuba? Eu vejo assim, como o próprio prefeito coloca, ele quer que as pessoas se sintam cada vez mais felizes ao morar e ao vir a Araçatuba. Eu consolidando isso aí, através do trabalho conjunto, através das propostas que nós vamos colocar, ou seja, essa de realizar um estudo bem mais adequado com relação à cidade, ter um diagnóstico da cidade, para que a gente possa estabelecer prioridades e depois trabalhar em cima de alguns problemas que sejam pontuais, e a gente resolver tudo não vai conseguir resolver nunca, mas que a gente possa ter uma cidade melhor, uma cidade mais tranquila, um trânsito menos caótico. Então vai ser a grande realização do governo e, por consequência, vai também ser nossa, porque nós vamos trabalhar para isso aí. Ok, então um bom trabalho para o senhor. Eu agradeço. Eu agradeço mais uma vez sua presença. Obrigado. Eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Eu espero você no próximo programa.